Números racionais. Potência, cálculo, propriedades e expoente negativo. Nono ano, primeiro bimestre, segunda avaliação, segunda prova, primeira parte. Passe cada fração para a forma decimal. Para fazer a forma decimal, é só eu pensar. Vamos ver aqui, ó. 10 meios. Quanto dá 10 meios? Dá 5. E por que dá 5? Porque eu pego 10 e divido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, a fração nada mais é do que uma divisão. E aqui também eu vou dividir. Nesse caso aqui, eu vou ter menos, e aí eu vou dividir 6 dividido por 8. 6 dividido por 8 não dá. Por que não dá? Porque ele é menor. Então, eu ponho um zero aqui e um zero aqui. 60 dividido por 8 dá. Eu vou na tabuada do 8 e vou encontrar 7 vezes 8, 56. 56 para 60, 4. Ou eu empresto daqui, fica 5 e aqui 10. 6 para 10, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Fica 4. 5 para 5, nada. Sobrou. Nós já pusemos a vírgula, então agora é só pôr um zero. Eu só coloco um zero aqui, se eu coloquei um zero aqui, não deu, vou colocar outro zero. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, aqui deu 0,75. 3 oitavos. 3 oitavos, eu vou pegar o 3 e vou dividir por 8. Sempre deixo um espacinho aqui. 3 dividido por 8 não dá. Então, eu ponho um zero e um zero aqui. Vou na tabuada do 8. 8 vezes 3, 24. Põe 24. 24 não dá para chegar em zero. Empresto. 4 para 10, 6. 2 para 2, nada. Já coloquei a vírgula aqui. Então, agora é só colocar um zero, só. Não ponho zero aqui. Só vou colocar um zero aqui. Se quando eu coloquei esse zero, não deu mesmo assim para dividir aqui pelo divisor. Aí sim, se eu colocar mais um segundo zero na mesma aqui, ó, aí eu ponho aqui. 60 dividido por 8 dá 7, porque 7 vezes 8 é 56. 56 para chegar em 60, 56, 57, 58, 59, 60. São 4. Já tem a vírgula, é só pôr um zero aqui. 40 dividido por 8, 5, porque 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Esse dá 0,375. Próximo. 4 dividido por 20. E eu não posso mudar a ordem. Aqui, lembra? Eu tenho 10 balas para dividir para 2 crianças, dá 5. Se eu inverter, eu vou estar falando que eu tenho 2 balas para dividir para 10 pessoas. Não é a mesma coisa. Então, eu vou pôr o 4 e vou pôr o 20. 4 dividido por 20. 4 dá para dividir por 20? Não dá. Então, eu ponho um zero aqui e um zero aqui. 40 dá para dividir por 20? Dá. E vai dar 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 40 para 40, nada. Lógico que eu posso fazer essa continha separada. 20 vezes 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai dar 0,2. Também eu posso fazer dessa maneira aqui. 4 dividido por 20. 4 dá para dividir por 20? Não dá. Ele é menor, não dá. Põe o 0, e põe o 0 aqui. 40 dá para dividir por 20? Dá. Então, agora eu vou dividir. Só que eu reparo que aqui tem um 0 e aqui tem um 0 no final.
Eu posso cortar esse zero com esse zero. E eu vou dividir 4 por 2. 4 dividido por 2, 2, porque 2 vezes 2 é 4, para 4 nada. Olha, o resultado é o mesmo. Continuando. Encontre um número que esteja entre, como não foi colocado no meio desses dois, tá? E ele é esses dois números são os números densos, porque entre um número racional e outro existem infinitos. Entre, por exemplo, o número 5 e o número 6, existem para começar 10 números aqui. Então, existe o 5,1, o 5,2 e por aí vai. Entre o 5,1 e o 5,2 existem mais 10 números, 5,11, 5,12, 5,13 e daí vai. E entre um número e outro sempre vai existir 10 números. Então, não é como um número inteiro que a gente fala quem está entre 4 e o 6. É o 5 e só tem o 5 entre os inteiros. Quem está entre os 5 e os 6 nos inteiros? Nenhum. Continuando. Então, aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Para saber quem está entre esses dois, eu tenho que somar eles. Vou marcar aqui, olha. Deixa eu pôr mais para cá, vamos ver. 3 oitavos mais meio e dividir por 2. É como se eu tivesse aqui, ó. Quem está entre 4 e 6? Eu somo 4 mais 6 e divido por 2. 4 mais 6, 10, dividido por 2, é o 5 que nós temos aqui. Então, eu vou somar os dois e dividir por 2. Vou fazer a soma aqui nesse canto. 3 oitavos mais meio. Para a gente fazer essa soma, eu vou tirar o mínimo de 8 e 2. Ponho o 8 e o 2. E divido por números primos. Dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2, 2. E 1 já chegou no 1, repete. E aqui dá mais 2, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O menor número que divide esses dois números ao mesmo tempo é o 8. Então, eu ponho 8 aqui e 8 aqui. Sempre divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ou então, eu vou analisar o seguinte. Eu estou procurando uma fração que seja equivalente, igual. Se o número de baixo é igual, o número de cima só pode ser igual. Porque 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. Se o número de baixo é diferente, o número de cima só poderá ser diferente. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Agora que os números de baixo são iguais, eu conservo ele e faço a conta que tem em cima. Ou se for uma adição ou uma subtração. 4 mais 3, 7 oitavos. Aí eu vou colocar 7 oitavos, que é isto daqui, dividido por 2. Então, eu vou fazer o traço maior do que esse, dividido por 2. Vou escrever de uma maneira diferente. 7 oitavos dividido por 2. Fração é uma divisão. 7 oitavos dividido por 2. Toda vez que eu divido uma fração, a primeira eu copio exatamente como ela é. E vou de divisão, eu passo para multiplicação e inverto no denominador. E o de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Aqui não tem nenhum número, mas se eu precisar, é o número 1. Então, vezes 1 meio. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 2, 16. O próximo. Na próxima é a mesma coisa. Eu vou somar as duas e dividir por 2. Então, eu vou somar 5 quartos
mais 3. E tudo isso eu vou dividir por 2. Vou fazer essa continha aqui. Vamos tirar essa parte. 5 quartos mais 3. O mínimo de 4, não tem nenhum número aqui, é 1. O mínimo de 4 e 1 é 4. Então, se o número de baixo é igual, o de cima também é. Porque se eu dividir 4 por 4 dá 1, e 1 vezes 5 é 5. Mais 4 dividido por 1, 4 vezes 3, 12. E 12 mais 5 vai estar 17 quartos. Então, aqui é 17 quartos. Eu vou colocar 17 quartos, que é essa soma, isso tudo dividido por 2. Vou mudar o jeito de escrever a divisão. Então, vai ficar 17 quartos dividido por 2. Toda vez que eu divido uma fração, ou seja, fração com fração, ou fração com número inteiro, ou número inteiro com fração. Apareceu uma fração, a gente conserva primeiro. 17 quartos. Multiplica pelo inverso da segunda. Não posso esquecer que tem um, o que está embaixo, em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, vai ficar vezes 1 meio. E 17 vezes 1 é 17. E 4 vezes 2 é 8. Continuando. Classifique em racional ou irracional cada número seguinte. Número racional é todo número que dá para escrever em forma de fração. O número irracional já não dá para escrever em forma de fração. Quando dá para escrever em forma de fração? Quando ele é inteiro. Todo número inteiro é só colocar o número 1 aqui embaixo e ele virou uma fração. Todo decimal exato dá para escrever em forma de fração. Exato é aquele que termina com 7,45. É um decimal exato. E toda dízima periódica também dá para escrever em forma de fração, porque ela vai repetir o mesmo número. Então, esse daqui é um número racional. Nesse caso aqui, raiz quadrada de 2 não é, porque se a gente extrair a raiz quadrada de 2, a sequência que vem depois da vírgula não vai permanecer a mesma em momento nenhum. Então, esse número aqui é um número irracional. Calcule as potências. Esse quarto exercício a gente não precisa fazer nem conta. É só lembrar daqueles casos particulares. 1 elevado a qualquer número sempre dará 1. Porque 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. 0 elevado a qualquer expoente que não seja o zero. Porque 0 elevado a 0 não se chegaram ainda a uma solução. E 0 vezes 0, 7 vezes, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0 é 0. Todo número elevado a expoente 1 é ele mesmo. 9 elevado a 1, isso quer dizer que o 9 vai aparecer só uma vez. Todo número elevado a 0 é 1. Aplique a propriedade. Poderia estar escrito: aplique a propriedade adequada e calcule. Teríamos que calcular. Só que aqui está escrito: aplique, só para aplicar a propriedade. Toda vez que eu tiver uma divisão com bases iguais, eu conservo a base. E quando eu estou dividindo o meu lanche, ele está aumentando ou diminuindo? Ele vai estar diminuindo. Então, toda vez que eu estou dividindo, eu vou fazer uma conta de menos, porque está diminuindo. Só que a propriedade me diz: divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio. Isso é da propriedade. Esse menos é o do número. Então, eu vou deixar entre parênteses. Aí vai ficar 7, 6, menos com menos, mais 3.
Daqui nós vamos ter 7, 6 mais 3, 9. Multiplicação, eu quero multiplicar o meu dinheiro, eu quero que ele aumente. Então, toda vez que eu estou multiplicando bases iguais, eu conservo a base e somo o expoente. 9, 2 mais 3, 5. Aqui eu tenho uma potência de uma outra potência. Potência de potência, eu conservo a base e multiplico o expoente. Multiplico aqui. Então, vai ficar 0,6 menos com mais, menos 4 vezes 3, 12. Esse daqui, eu faço assim, eu aplico a propriedade distributiva. Distribuo esse aqui e aqui. Então, vai ficar 2,8 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Porque aqui estava escrito que era só para a gente aplicar a propriedade.